Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Sema, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E aqui eu trago várias receitas gostosas de bolos, tortas, doces, tudo que é de comer e gostoso eu trago aqui pro canal. Então, se esse é o tipo de conteúdo que você gosta, eu convido você a se inscrever aqui. É de graça, não custa nada, é só você clicar no botãozinho inscrever-se, que você será inscrito. E também não esquece de ativar o sininho para sempre receber as minhas receitas. E também deixar o seu joinha, o seu gostei, o seu like, que é de graça, não custa nada e ajuda muito aqui o canal. E a receita de hoje é esse bolinho de batata com carne moída que ficou simplesmente maravilhoso. E essa massa só tem batata, não coloquei ovo, não coloquei farinha, é apenas batata e fiz com batata inglesa. Quer aprender? Bora lá cozinhar! E aqui eu tenho 2 quilos de batata. Como vocês veem, a batata tem tamanhos diferentes. Aqui tem 8 batatas, mas como são tamanhos diferentes, aqui deu 2 quilos. Se você não tiver uma balança, pega uma quantidade de batata aí que você quiser, que dê para a receita. E se sobrar, você faz alguma outra receita com ela. Então aqui eu tenho 2 quilos de batata, já está lavada. Eu sequei com guardanapo e vou assar com a casca. Eu vou assar para não acumular água. Se eu cozinhar essa batata, vai acabar absorvendo muita água. E depois eu não vou conseguir fazer os bolinhos somente com a batata. Vou ter que colocar uma farinha e não é essa a intenção. Então eu vou furar com um garfo todas as batatas, vou cobrir com papel alumínio e vou levar para assar a 200 graus por mais ou menos 1 hora ou até você espetar o garfo e ficar bem molinho. E depois de 1 hora a batata já ficou bem molinha. Então agora eu vou deixar ela aqui esfriando por 20 minutinhos. E com ela ainda quentinha, meio morninha, eu vou descascar, vou tirar essa casca dela. E tem que ser com ela morninha para facilitar. E também na hora de amassar é bom amassar as batatas quentes para ficar mais fácil. Então vou deixar aqui esfriando um pouquinho e já volto. E depois de 20 minutos, eu vou descascar a batata com a ajuda de um guardanapo, porque ela ainda está bem quente. E, como eu falei, é mais fácil descascar a batata com ela quente e também amassar a batata com ela quente. Então, vou descascar todas as batatas e eu também já vou aproveitar para amassar a batata com o amassador. Então, vou descascar tudo aqui e já volto. Com as batatas já descascadas e vou aproveitar que elas ainda estão quentes e vou amassar todas elas. Vou usar um amassador, você pode usar aquele espremedor, pode fazer com um garfo, com o que você tiver. Então, vou amassar tudo aqui e já vou aproveitar para temperar essa batata. E para temperar, gente, eu gosto de usar apenas sal e pimenta do reino, mas você pode colocar salsinha desidratada, pode colocar cebolinha desidratada, pode colocar alhos, pode colocar o que você quiser, o que você gostar. Eu gosto de temperar apenas com sal e pimenta do reino, que é o que eu vou usar aqui. E depois de amassar a batata e temperar, eu vou colocar aqui numa tigelinha, vou deixar aqui esfriando. Enquanto isso, eu vou fazer o recheio do bolinho. Para fazer o recheio, eu tenho aqui meio quilo de carne moída. Eu estou usando colchão duro moído. Você pode usar paleta, pode usar patinhos, pode usar colchão mole, pode usar a carne que você quiser moída. Vou usar também azeitona sem caroço, inteira sem caroço. Vou usar cebola, que tem meia cebola, mas a quantidade é a gosto. Eu vou usar alho também, que tem uma cabeça de alho, mas também a quantidade dos temperos é a gosto. Vou usar 3 ovos cozidos e vou usar também catupiry, pode ser requeijão cremoso também. Não mostrei aqui, mas eu vou usar cebolinha fresca. E a minha panela aqui já está quente, está com um fio de azeite. Eu vou colocar toda a minha carne, vou espalhar para dar uma fritada. Então aqui, gente, eu não vou ficar mexendo. Eu quero que ela comece a fritar, dar uma secadinha. Se eu ficar mexendo, ela vai acumular água. Então, ó, fritou de um lado, você mistura para poder uniformizar e fritar toda a carne. Então, mexeu, espalhou, deixa fritar para poder secar aqui o fundinho. Então aqui, ó, já vê que a carne já deu uma fritadinha, até juntou um pouquinho de água. Vou pôr a cebola, eu não vou usar toda a cebola e como eu falei, aqui eu tinha meia cebola picada, eu usei somente metade da quantidade. E aqui eu vou dar uma mexida, vou deixar a cebola aqui por uns minutinhos até ela ficar transparente. E aí eu continuo colocando os outros ingredientes. Então aqui eu vou colocar páprica defumada. Então os temperos que eu vou utilizar aqui é somente páprica defumada, pimenta do reino e sal. O sal eu não vou pôr agora porque ele ajuda a soltar a água. E eu quero que essa panela aqui fique com fundinho seco, né, para dar mais sabor. Então aqui, ó, a cebola já tá douradinha, já tá levemente transparente. Coloco o alho. Mexo um pouquinho, vou deixar aqui alguns minutinhos para o alho fritar. E agora aqui que a carne já deu uma secadinha, já fritou o alho, coloco o sal
Eu coloco agora que é para ele não ajudar a soltar muita água e vou espalhar isso aqui muito bem. E veja que começa o fundo, ó, já ficar mais douradinho, mais coradinho. Então é isso que eu quero que pegue no fundo, que ela fique bem sequinha, porque com a carne úmida vai dificultar na hora de modelar os bolinhos. Então aqui, ó, veja que o fundo, depois de uns minutos, ó como tá o fundo. Então agora eu vou jogar um pouquinho de água em temperatura ambiente, bem pouquinho, vou mexer e esfregar esse fundo, porque esse fundo tem bastante sabor. Isso aqui se chama deglaciar, você pode fazer com vinho tinto seco, com algum suco de alguma fruta, mas aqui eu vou fazer com água. Então coloco um pouquinho de água e esfrego bem o fundo, vou deixar aqui secar de novo, quando começar a pegar no fundo, começar a ficar bem douradinho o fundo, vou fazer isso novamente. Então aqui eu vou esfregar, vou deixar mais uns 5 minutinhos que a carne já está cozida. Então só mais 5 minutinhos e aí sim eu vou acrescentar a cebolinha. Ó, já desliguei a panela, já desliguei o meu fogo. Então agora eu vou pôr a cebolinha, vou misturar, vou colocar os outros ingredientes e misturar. E agora eu vou colocar os ovos, e aqui eu cortei um tamanho grande, porque eu quero que apareçam os tamanhos grandes dos ovos dentro do bolinho, tá? Então aqui você corta do tamanho que você quiser. Então coloquei a cebolinha, coloquei os ovos, lembrando que o meu fogo já está desligado. Vou dar uma misturada e vou colocar o catupiry, que pode também ser requeijão cremoso ou de copinho. Se for usar o requeijão de copinho, use aquele que seja mais firme. Eu não vou usar toda essa quantidade, isso aqui é um sachê de 250 gramas, não vou pôr tudo, eu vou colocar somente o suficiente para dar liga, para ficar mais fácil na hora de rechear o bolinho. Então é somente o suficiente para ele poder se juntar e dar uma liga. E a azeitona, eu não vou jogar ela toda aqui, eu vou colocar na hora de modelar, eu vou colocar uma azeitona em cada bolinho. Isso é a gosto, se quiser coloque aqui a sua azeitona, do contrário pode fazer do jeito que eu fiz, colocando uma em cada bolinho. Eu faço isso porque eu acho a azeitona muito salgada, então para não ficar 3 azeitonas em bolinho, eu coloco uma em cada bolinho. E agora, com o recheio já um pouco mais frio, eu pego uma colher de sopa do recheio, coloco uma azeitona e eu vou modelar para poder ficar mais fácil de colocar a batata aqui depois, de modelar com a batata. Então, tá vendo, ó? Por isso que eu ponho o catupiry, é somente para dar essa liga, para poder facilitar, para não deixar aquela carne moída um pouco solta. Então, ó, tá vendo? Então, vou fazer isso aqui com todo o recheio. Vou colocar aqui dentro de uma forma que está com plástico filme e vou fazer isso aqui. Então, fica muito mais fácil depois para poder rechear a batata. Então, vou modelar aqui o meu recheio e já já eu volto com a batata para poder fazer os bolinhos. E agora vou fazer os bolinhos, então eu tenho aqui farinha de trigo que eu vou usar apenas para untar as minhas mãos, para a batata não grudar na minha mão. Aqui a batata já está fria, não misturei nada na batata, é somente a batata amassada com sal e pimenta do reino. Então peguei um pouquinho, peguei uma quantidade com uma colher de sopa, eu ó, fiz uma bolinha e amassei. Então, ó, polvilho só um pouquinho de farinha para não grudar na minha mão. Então vou achatar, né, amassa um pouquinho para poder pôr o recheio e aquela outra parte ali que eu já abri, eu vou usar para cobrir. Então eu acho assim mais fácil, se você tem um jeito mais fácil de modelar, faça do jeito que você quiser, do jeito que facilita para você. Então vou pegar outra parte, vou pôr por cima e vou apertar. Então toda vez que a massa começar a grudar na mão, você põe um pouquinho de farinha na mão para poder não grudar. Aí tem horas, gente, que eu paro para lavar a mão, que fica umas crostas de batata, então dificulta, eu paro, lavo a mão, volto, seco, lavo a mão, seco, polvilho um pouquinho de farinha e continuo. Então é somente fazer isso, ó. Então achei que assim fica mais fácil. E tá vendo? A batata assada ela fica mais firme, então dá pra fazer com batata inglesa. Então é isso aqui. Então vou fazer todos os salgados, vou modelar todas as bolinhas e eu já volto para continuar a receita.
E depois de modelar todos os bolinhos, eu vou empanar. Aqui eu tenho farinha de rosca, que você pode usar farinha panko se você quiser para ficar mais crocante. E eu tenho água aqui, um borrifador com água filtrada. E eu acho mais fácil assim, para você não encharcar demais esse bolinho, jogar o bolinho num prato, uma tigelinha com água e ficar muito mole. Então eu vou borrifar água no bolinho. Então eu acho assim muito mais fácil. Então eu borrifo água somente para poder grudar a farinha de rosca. Então, eu acho mais fácil. Então, não precisa usar ovo, não precisa usar leite, é somente borrifar um pouquinho de água, somente para poder grudar a farinha de rosca. Então, como eu falei, pode usar farinha panko também, vai ficar bem mais crocante, mas com farinha de rosca dá muito certo. Então, vou empanar todos os bolinhos e eu volto para poder fritar e mostrar para vocês como que ficou. E aqui, gente, pra variar, não filmou o começo, mas aqui eu coloquei óleo na panela, deixei o óleo ficar bem quente e coloquei os bolinhos. Estou fritando 2 por vez, porque a panela não é muito grande. E o ideal é deixar o bolinho submerso no óleo para poder fritar e ele ficar sequinho. Então, quando ficar assim douradinho, lindo, maravilhoso, aí você pode tirar. Afinal de contas, a batata já está cozida, o recheio já está cozido, então é somente fritar até dourar. Então, quando você for fritar, use uma panela grande com bastante óleo para o bolinho ficar submerso para poder fazer uma fritura bem bonita e deixar ele bem sequinho. Então, aqui vou fritar tudo e eu volto e mostro para vocês como que ficou esse bolinho por dentro. E olha como ficou bem bonito os bolinhos, bem douradinho. Ele fica bem macio, bem saboroso. Essa receita me rendeu 16 bolinhos desse tamanho, fica bem grandão. E se você gostou da receita, já deixa o seu joinha para ajudar o canal, se inscreve e não esquece de ativar o sininho para sempre receber receitas como essa. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.